Bom dia, pessoal, tudo tranquilo? Sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C, capítulo 5, vamos iniciá-lo agora, ok? Pegando aí caderninho, pegando o livro, vamos começar, é o capítulo que fala sobre Terra, uma esfera em movimento, ok? Capítulo pequeno, tranquilo, vai ser rapidinho mesmo, beleza? Vamos lá? Afinal, a Terra é redonda mesmo? Será que o formato da Terra ele é um círculo perfeito? E aí, o que é que você acha? Vamos lá. Desde tempos antigos, já se sabia que a Terra era redonda, embora algumas sociedades tenham resistido a essa ideia por muito tempo. Mas ainda nos dias de hoje persiste a dúvida. O nosso planeta configura-se como uma esfera totalmente perfeita, ou seja, com um raio igual em todos os pontos? Primeiramente, é importante que consideremos que a ideia de uma esfera matematicamente perfeita dificilmente será encontrada na natureza e em todo o universo. Essa concepção é basicamente uma construção intelectual humana, dificilmente se manifesta de maneira exata ou de forma natural. Então, podemos afirmar que a Terra e, claro, outros planetas, eles não possuem esse formato perfeito, esse círculo perfeito. Então, ele possui achatamentos, tá? Claro, se você for verificar, existem pontos do nosso planeta que têm uma altitude bem mais elevada que outros. Então, não poderia existir, nesse caso aí, esse formato de uma esfera perfeita, tá? Sabemos muito bem que tem o Everest, que seria, ou que é, melhor dizer, o ponto mais alto do nosso planeta. Então, se fosse uma esfera perfeita, não existiam esses pontos com altitudes diferenciadas, tá? Então, seria totalmente igual. Então, claro, tem um formato arredondado, mas, claro, com deformações, tá? Então, pontos com declives mais altos ou mais baixos que outros, ok? Então, nesse sentido, o modelo mais exato para expressar a forma da Terra é o modelo chamado de geóide, tá? Então, o geóide que a gente fala seria um formato bem aproximado a um elíptico, um formato elíptico. Não sei se vocês sabem, mas seria um formato de um ovo. É aproximado, tá? Mas existem várias deformações. Então, ou seja, um formato quase esférico, mas com diversas deformações, diferenças de gravidade em vários pontos, acúmulo de massa de maneira irregular ao longo do seu volume total. Além disso, as diferenças de altitude, profundidade, que não permite também que o planeta seja exatamente redondo, como eu já tinha falado para vocês. Então vamos lá. Essa partezinha aqui eu botei algumas informações que no livro de vocês a gente não vai encontrar. No livro de vocês a gente encontra a forma da Terra, tá? Evidências que teria, né, que a Terra, nesse caso aí, seria esférica, que a gente vai falar daqui a pouco algumas evidências que a gente pode observar, que a gente, de forma empírica, a gente pode ter a noção do nosso formato do nosso planeta. Então, assim, o livro de vocês vai falar também sobre os movimentos da Terra, que eu vou botar uma partezinha assim aqui também, mas é só. Então, assim, está bem limitado. Por isso que eu disse a vocês que ia ser rápido. Eu não vou aprofundar muito nesse assunto. Por quê? Porque esse é um assunto que vocês irão voltar a estudar mais à frente. Então, não adianta eu dar uma aprofundada agora. Eu vou falar sobre coisas que tem no tópicos de vocês. Beleza? No tópicos do livro que vocês têm de ciências. Ok? Então, vamos lá. No entanto, tudo dependerá da escala em que a análise será feita. Se imaginarmos a Terra vista de forma, de fora, claro, você de fora da Terra, você vai ver uma Terra com um círculo, isso dependendo da distância que você está do nosso planeta. Então, se você estiver muito próximo ao planeta, você vai ver e você vai perceber, claro, essas deformações em nosso planeta. Mas se você está num plano mais distante, claro, você vai verificar um planeta formado por um círculo perfeito, tá? Então depende muito do ponto de vista onde você está fazendo essa observação. Então, vamos lá. De fora, em uma posição muito aproximada, veremos uma diferença entre as suas altitudes e depressões e poderemos perceber até mesmo que o nível da água e dos oceanos varia muito de uma região para outra. Por
outro lado, se considerarmos o planeta visto de longe, essas deformações tornam-se praticamente nulas. Então, afinal, o ponto mais alto da Terra em relação ao nível do mar é o Everest, que possui pouco mais de 8 km de altitude. Ao passo que o ponto mais profundo seriam as Fossas de Mariana, tá? Então seria no oceano, então as Fossas de Mariana, Oceano Pacífico, possui cerca de 11 km de profundidade. Então, 11 km de profundidade seria a deformação de Mariana e, no caso do Everest, seriam 8 km de altitude. Então, como pode ver, existem planos diferenciados em nosso planeta, tá? Então, jamais ele poderia possuir, ele poderia ser essa esfera perfeita, né? Então, vamos lá. Outra característica importante do formato da Terra é o seu leve achatamento nos polos. Isso acontece pela alta velocidade em que o movimento orbital de translação apresenta-se a mais de 108.720 mil quilômetros por hora. Então, veja só, a gente está dentro de um planeta onde esse planeta ele está girando, além de estar girando ao redor do seu próprio eixo, ele está girando em torno do eixo do Sol. E a velocidade é muito grande. Bom, vamos lá. Dando continuidade. Mais evidências que a Terra seja redonda. Então, no livro de vocês, existe um tópico que fala sobre essa partezinha aí, tá? Então, nós já sabemos que a Terra ela é redonda. Hoje em dia é muito fácil a gente ter essa certeza, de dizer que é um fato de que a Terra ela é redonda. Mas antigamente, na Grécia Antiga, existiam pessoas que já baseadas só em observação da natureza, de forma empírica, tá? Só da observação eles já tiveram esse boom e já disseram que a Terra era redonda, tá? Aristóteles foi um exemplo. Então ele fazia observações, e uma das observações que ele fazia era a observação de um eclipse lunar, tá? Aí se pergunta, pessoal, mas o que é um eclipse lunar? Olha, é um assunto que a gente vai dar mais à frente também. Então, no 8º ano, vocês vão ter toda essa partezinha novamente, agora de uma forma mais aprofundada. Mas eu já vou falar como ocorre um eclipse lunar. O eclipse lunar é o seguinte, é quando a Terra ela está entre o Sol e a Lua. A gente chama de eclipse lunar porque a gente está na Terra observando a Lua. E a gente vê na Lua a sombra do nosso planeta. Então, poxa, tu está vendo a sombra do teu planeta na Lua. E essa sombra, que formato tem? Arredondado. Então aí ele já teve, através dessa observação, ele já sabia que a Terra era redonda só de observar esse fenômeno chamado de eclipse lunar. Tá? Aqui está dando outro exemplo também, que inclusive no livro de vocês tem esse exemplo aqui e tem também falando sobre a Lua no livro de vocês. Tá? Então está mostrando uma pessoa na praia, na beira do mar, então olhando para o horizonte, olhando um barco que está se distanciando do horizonte. Então, à medida que esse barco ele vai se distanciando, ele vai desaparecendo, ele vai sumindo. Se for um barco à vela, ele vai vendo o barco, depois ele vai vendo a vela, até chegar ao ponto em que sua visão não vai poder mais acompanhar a distância, tá? Mas por que não acompanhou a distância, professor? Porque existe uma curvatura. O nosso planeta ele tem esse formato circular. Então essa curvatura, vai fazer com que essa observação ela seja interrompida, tá? É por isso que quando a gente olha para o oceano, a gente só vê aquele mundarão de mar, mas a gente não vê o outro lado. A gente não vai ver a Europa, não vai olhar aqui do Recife e vai ver a África. Mas por que não vai ver a África? Porque a curvatura da Terra não vai permitir, entendeu? Quando chega no horizonte, o horizonte seria a parte da curvatura e a gente não consegue mais perceber. Então a gente poderia olhar daqui e ver São Paulo. Ah, São Paulo, olha o Rio de Janeiro. Então você não vai conseguir visualizar dessa forma. Por quê? Porque o nosso planeta ele tem esse formato circular, beleza? Então
a gente chama isso de curvatura da Terra. Professor, teria alguma experiência para eu fazer em casa para que eu pudesse comprovar a parte da visualização, para que eu possa ver a diferenciação entre a luminosidade que é transmitida pelo Sol para as outras partes também do nosso planeta? Sim, poderia sim, olha. Eu coloquei para vocês como provar que a Terra é redonda e coloquei esse experimento aí do palito. Então você vai fazer esse experimento do palito em sua casa, tá? E aí você vai poder ter uma percepção, vamos dizer assim, melhor sobre o que eu estou falando, sobre essa curvatura da Terra. Você vai colocar esse palito aí numa diferenciação de aproximadamente 2 centímetros. E nesses 2 centímetros aí, você vai pegar uma lanterna, vai entrar em algum lugar, um quarto, apagar a luz e iluminar e vai verificar a sombra, se elas são iguais ou se elas são distintas, relacionadas aos 2 pontos que seriam aí dos palitos. Beleza? Ah, professor, mas como e eu vou poder ver o que em relação a essa sombra? Olha só, se a nossa Terra fosse plana, a sombra teria que ser igual. Tá? Então a luminosidade que chega em uma cidade não vai ser a mesma que vai chegar na outra no mesmo horário. É por isso que existem os chamados fusos horários. Então, aqui no nosso país, quando ele é dia, existem outros locais do planeta que não estão recebendo luminosidade. Entendeu? E a gente vai chamar de noite. A gente vai falar sobre isso na parte das movimentações do nosso planeta. Que são coisas, são assuntos que vocês já viram no 5º ano, no 4º ano. Tá? Não é um assunto novo, não. Então, nada que a gente está falando aqui é algo novo para vocês. Então, é algo que vocês já viram. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Aqui está mostrando toda a experiência, eu coloquei. Lembrando que esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês, então você vai dar uma olhadinha e vai tentar fazer também, reproduzir em casa. Professor, eu tenho que mostrar foto para o senhor? Não, não precisa. Estou mostrando só para que você possa ter uma melhor percepção. Tá? Você pode fazer pesquisa sobre outros tipos também de experiências. Tá assim, ó. Então, várias experiências para comprovar que a Terra é redonda. Ok? Então, está mostrando aqui a imagem, está mostrando a diferenciação em relação à sombra de um ponto para o outro, comprovando que cada ponto, dependendo da luminosidade, vai receber, claro, uma intensidade solar e outra vai receber menos, um vai receber mais, outro vai receber menos. Por quê? Porque eles não estão num plano, eles não estão no mesmo plano, eles estão em locais diferenciados, em planos diferentes. E a curvatura da Terra não permite, nesse caso aí, que toda essa incidência solar, essa luminosidade, chegue de forma uniforme a esses 2 pontos. Entendeu? Então essa seria realmente a explicação. Então vamos lá. Movimentos da Terra. Quando a gente chega no movimento da Terra, a gente aprendeu desde do 4º ano, 2º ano, 5º ano, que existem 2 tipos de movimento. O movimento de translação e o movimento de rotação. Não é isso? Veja só, existem mais movimentos. A Terra, ela possui diversos movimentos. A gente fala, principalmente a nível do ensino fundamental 2, sobre 2 tipos de movimento, que é o movimento de rotação e que é o movimento de translação. Tá? Mas existem outros movimentos, precessão de equinócio, existe um movimento chamado de movimentos de nutação, existe um movimento chamado de oscilação de Chandler. Então existem vários tipos de movimentos que a Terra faz. Beleza? Mas assim, o que é mais perceptível para nós seriam esses 2 tipos de movimentos. Um movimento chamado de translação e um movimento chamado de rotação. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui nessa partezinha. Lembrando que esse material aqui vai para vocês, mas no livro de vocês já fala sobre isso. Eu tentei colocar algumas informaçõezinhas a mais do que tem no livro de vocês. Mas tudo que eu estou falando aqui vai ter no livro de vocês, ok? Quer dizer, essa partezinha que eu falei sobre o movimento de precessão, de nutação e oscilação de Chandler não vai ter no seu livro. Mas os pontos principais vão ter. E eles serão necessários para que você também possa responder
as atividades que tem até no próprio livro, beleza? Então vamos lá. O planeta Terra não é estático no universo, assim como acontece com todos os corpos celestes. Ele realiza uma série de movimentos envolvendo a órbita em torno de si mesmo ao redor do Sol, em conjunto com a Via Láctea e com o próprio universo. Então está dizendo que em conjunto existem movimentações. Portanto, estudar esses movimentos significa entender uma parte da dinamicidade do espaço sideral. Os principais movimentos da Terra, isto é, aqueles que possuem um efeito direto mais notório que você pode perceber em nossas vidas, são os movimentos de rotação e os movimentos de translação. Quando a gente fala na movimentação, a gente tem que ter também tem que saber que tipo de movimentação a gente está vendo. Existe um movimento que a gente chama de movimento próprio, existe um movimento que a gente chama de movimento, como é que eu posso falar, relativo, tá? Mas seria um movimento aparente. Então assim, movimento próprio e movimento aparente. Eu vou dar um exemplo bem simplesinho, mas eu acredito que até no livro de vocês vai ter essa informação também. Se eu estou num carro e eu estou olhando para fora, eu estou vendo casas, eu estou vendo prédios, eu estou vendo pessoas. E essas pessoas, elas vão estar em movimento. Eu vou olhar para elas. As pessoas que estão comigo no carro, no meu ponto de vista, estão parados. Beleza? E quando eu olho para fora, eu vejo as pessoas passando. O carro está se locomovendo e eu estou vendo as pessoas passando. Aí eu pergunto, quem está se movimentando? Sou eu ou as pessoas? E aí? Eu, né? Então eu chamo esse movimento que eu estou fazendo de movimento próprio. E aquele movimento das pessoas que estão passando é o movimento chamado de movimento aparente. É o que aparenta. Aparenta que quem está se movimentando são as pessoas. Beleza? Então a gente tem esse movimento, a gente tem essa percepção de movimentação aparente. Todo momento do dia a gente tem essa percepção. Até o próprio Sol, a gente olha e vê que o Sol diz, o Sol está nascendo lá no leste. Ele está nascendo, mas ele está se movimentando até chegar no oeste para se pôr. Beleza? Aí você pergunta, quem está se movimentando? É o Sol ou a Terra? Entendeu? É sobre isso que eu estou querendo falar para vocês. Então, nesse caso aí, o movimento do Sol que a gente está vendo é um movimento aparente. Está parecendo que ele está se movimentando. Mas quem é que está se movimentando? A Terra. Isso. A Terra tem vários tipos de movimentações. Aproximadamente 14 tipos de movimentações. Tem muitos que, claro, não causam nenhuma alteração em relação ao nosso planeta, mas outros têm influências, tá? Então, eu estou colocando para vocês, e o livro fala sobre esses dois pontos, o movimento de rotação e o movimento de translação, ok? Então, vamos lá. Vou passar movimentos por movimentos, mas são explicações simples, que vocês já vêm tendo nos anos quarto ano, quinto ano. Então, isso já foi falado, não é nada que você possa... Puxa, que coisa surpreendente, professor. Não, é coisa normal, você já viu, tá? É um assunto que você já sabe, por isso que eu disse a você que seria rápido, porque é uma aula fácil, ok? Então vamos lá. Rotação, movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, circundando ao redor do seu eixo imaginário central durante um período de aproximadamente 24 horas com a velocidade aí, de 1.666 km aí por hora. A rotação ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, e que se faz com que o movimento aparente do Sol seja de leste nascente, né? E oeste seria o poente. A principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e das noites. Então, os dias e as noites são percebidas por nós por causa do movimento de rotação, beleza? Aí vem outra evidência em relação a Terra ser redonda. Então, quando no Brasil é dia, no Japão é noite. Por quê? Porque está no outro lado do hemisfério. Então, vai ser o quê? Noite. O Brasil está recebendo a luminosidade e o outro lado não está recebendo. É como se eu pegasse uma bola, iluminasse
E é bem perceptível que só um lado vai ficar iluminado enquanto o outro não. E à medida que essa bola eu vou girando, a luminosidade vai, claro, passando de uma parte para outra. Por quê? Porque a Terra está em movimento. E aí, como eu disse a vocês, existem dois tipos de movimentação. O movimento que a Terra faz ao redor do planeta, ao redor do Sol, e o que ele faz em torno do seu próprio eixo. E lembrando que o movimento que a Terra faz ao redor do Sol não é um movimento circular. É um movimento com formato elíptico, tá? E outra coisa, a Terra, quando está girando em torno do seu próprio eixo, o seu eixo tem uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus. Então essa inclinação a gente vai ver que vai causar ainda algumas alterações que são bem perceptíveis, tá? Então, quer dizer, perceptíveis em algumas regiões. Já na nossa região a gente não vai perceber muito, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, são as estações do ano, ok? Então, a gente viu que o movimento de rotação é um movimento que ele vai servir aí para que a gente possa verificar a mudança do dia e da noite, claro. Então vamos lá. Aqui eu botei uma imagem falando sobre o movimento de rotação. O movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo e tem uma duração de aproximadamente, quando eu digo aproximadamente é porque não são fechados essas 24 horas, mas a gente fala sobre a aproximação nesse caso aí, tá? Então 24 horas, movimento de rotação, ela está girando em torno do seu próprio eixo, até na própria imagem está mostrando aqui para vocês uma inclinação. Então essa inclinação seria de 23,5 graus aproximadamente, tá? Bom, agora vamos falar sobre o movimento de translação, que já seria o movimento em que a Terra realiza ao redor do eixo do Sol, beleza? Então ele realiza uma órbita ao redor do Sol, e essa órbita ela não é uma órbita circular, ela não tem esse formato circular perfeito, vamos dizer assim, tá? Então essa órbita ela ocorre de forma elíptica, tá? Formato de um ovo. Então vamos lá. A translação é um movimento elíptico que a Terra executa ao redor do Sol, com uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, tá? Então 365 dias e 6 horas arredondando, em uma velocidade maior que 108 mil km por hora. Quando a Terra termina uma volta completa em relação ao Sol, dizemos que se passou um ano. A principal consequência desse movimento é a origem das estações do ano, que ocorrem pelo fato de o eixo do planeta apresentar uma inclinação de 23 graus, né? 23 graus, ocasionando a sucessão do solstício e do equinócio. O movimento de translação também é chamado de revolução. Então esse seria outro nome que poderemos dar também, podemos dar ao movimento de translação. Então podemos chamar também de revolução, beleza? Então está falando aí que esse movimento de translação, ele origina também as estações do ano, mas na realidade as estações do ano não acontecem só por essa movimentação, tá? Então um fator relevante e principal para que possa ocorrer a diferenciação nessas estações do ano, na diferente luminosidade que vai ser transmitida do Sol para a Terra, é essa inclinação aí de 23 graus, tá? 23 graus, 5 aproximadamente. Então, vou botar a imagem aqui para que a gente possa dar uma olhada. Então, está mostrando as 4 estações do ano, está mostrando toda a movimentação que a Terra vai fazer aí ao redor do Sol. Claro, não existe 4 terras, tá? Então está mostrando aí em pontos diferenciados. Então vai ter momentos que ela vai estar em pontos diferenciados, claro, pontos mais distantes, pontos mais próximos, mas não quer dizer que as estações do ano estão ocorrendo porque está mais próximo nem porque está mais distante. Na realidade, o que vai fazer com que haja essa distribuição de luminosidade diferenciada seria essa inclinação aqui, ó, tá? Então, essa inclinação no seu eixo é que faz com que ocorra a distribuição de luminosidade do nosso planeta de forma diferenciada, beleza?
tá? Então, aqui está falando sobre equinócio e está falando sobre o solstício. Então, o que seria o equinócio? A própria palavra está dizendo. Equi está se referindo a algo que seja equivalente. Então, quando a gente fala em equinócio de outono e equinócio de primavera, a gente está falando que os dias, nesse caso aí, eles terão o mesmo horário. Então, 12 horas vai estar de dia e 12 horas vai estar à noite. Por isso que chama-se equinócio. Esse equi vem de equivalente. Então, vão ser 12 horas dia, 12 horas noite. Beleza? E o solstício, na realidade, ocorre em aproximadamente 2 dias. Esse solstício. O solstício pode ser de verão e o solstício pode ser também de inverno. Então, inverno, perdão, pode ser de inverno, pode ser de verão. Professor, mas o que seria o solstício? Solstício seria, exemplo, no verão, seriam dias em que você percebe que o dia ele é mais longo, tem uma duração bem maior do que a noite, tá? Aproximadamente, vamos botar 14 horas de dia, tá? E o restante seria 10 horas noite. E o que seria o solstício do inverno? Aí já seria o inverso. Seria as noites bem mais longas do que os dias. Professor, isso aí a gente vai ver ainda? Isso, iremos ver. Quando chegarmos no 8º ano, esse assunto todo será detalhado. Estações do ano, eclipse lunar, eclipse solar. Então, toda essa partezinha aqui, ela vai ser revista, tá? Então, essa imagem aqui foi mais para falar sobre a movimentação chamada de translação. Mas, mais à frente, iremos falar especificamente sobre as estações do ano, beleza? E assim, uma curiosidade para vocês. Já ouviram falar no chamado ano bissexto? Não ouviram? Claro que vocês ouviram. Lembra que eu disse a vocês que o ano ele tem uma duração de 365 dias e 6 horas? Pois é. Então, 365 dias seria o ano. E essas 6 horas você vai juntar durante 4 anos e vai somar 6 vezes 4, 24. 24 equivale 24 horas, equivale a um dia. Então, de 4 em 4 anos, tá? Isso ocorre geralmente não, né? Esse dia ele vai ser incluso, nesse caso aí, no mês de fevereiro, tá? Então, o mês de fevereiro, que tem 28 dias, ele vai ficar com 29 dias, beleza? Então, a gente chama isso aí de ano bissexto. Geralmente, Olimpíadas, tá? Então, as Olimpíadas, elas coincidem com os anos bissextos. Inclusive, esse ano que nós estamos, 2020, ele é também um ano bissexto, beleza? Olha só, a gente vai ficando por aqui e eu estou deixando aqui para vocês uma atividade, fazer uma pesquisa sobre o gnomo e o relógio do sol, tá? Então, no livro de vocês está falando sobre... Então, seria um tipo de relógio, esse gnomo, na realidade, seria um tipo de relógio que você consegue observar nele, além de horas, você também consegue perceber as estações do ano. Lembra as estações do ano? Verão, inverno, primavera, outono. Então, você vai conseguir verificar todas essas estações, além também das horas, nesse gnomo, tá? E o relógio de sol também tem no livro de vocês, após as atividades, tem uma partezinha prática para você construir um relógio de sol, beleza? Espero que vocês realizem essa atividade com êxito. E essas pesquisas aqui, você vai colocar a pesquisa que você vai fazer, você vai colocar em seu caderno de ciências, não precisa enviar para o e-mail, ok? Quando as aulas voltarem, eu vou verificar se essa atividade ela foi feita ou não, tá certo? Tchau, tchau, grande abraço, pessoas.